Comigo na epístola de Judas, é um capítulo só, né? Estaremos lendo o verso de número 3 para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Judas, que não é o Iscariotes, né? Não é o traidor. Como eu disse, um capítulo só e o verso de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Todos acháramos? Graças a Deus. Os irmãos tiverem um pouquinho mais de dificuldade, aí está logo do lado do Apocalipse, ali grudadinho no Apocalipse. Quem tem as Bíblias de estudo vai ter algumas páginas a mais, mas quem a Bíblia não é de estudo, já terminou Judas, já começa o Apocalipse, já encontra com facilidade ali. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nos diz assim a palavra do Senhor: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja Deus. Irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Como Paulo falou, lembrou lá de 88, né? 98, epa, eu já quero jogar um tempinho mais. Do hino que segundo ele viu cantando ali no Imperial. Eu vou tentar louvar a Deus com esse hino na base da garganta mesmo aqui nessa noite. Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. Também não me interessa, pois não foi para isso que eu vim aqui. Eu preciso lhe dizer que a igreja sente falta de você. Jesus Cristo veio especialmente para te receber. Volta, irmão, correndo, vem assumir o seu lugar. Toda a igreja está orando para você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Jesus Cristo, esqueci a letra nessa parte aqui, para te receber. Se a tua cruz, irmão, é tão pesada, não podes carregar. Vamos juntos caminhando lado a lado, eu te ajudo a levar. O importante é que você retorne hoje ao lugar que é seu. Venha agora descansar a tua alma nos braços de Deus. Volta, irmão, correndo, vem assumir o seu lugar. Toda a igreja está orando para você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Jesus veio especialmente para te receber. Louvado seja o nome de Jesus. Naquele tempo a gente ainda conseguia cantar um pouco direitinho, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas graças a Deus, como o Paulo falou, né? Que eu até então não sabia, não vou dizer que foi por acaso, porque na obra de Deus não existe nada por acaso, mas Deus, que sempre está no controle de tudo, Ele conhece o coração não só dos que já estão ali, como daqueles que vão chegar. Ele sabia. Naquele dia o pastor me chamou para cantar o hino e
E me veio naquela hora ali esse hino e eu acabei louvando a Deus, e até hoje ele fala acerca desse hino do J. Neto. Esse é o tempo passa, mas são marcas que ficam, né, na vida da gente. Louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, nós lemos um versículo da palavra de Deus onde Judas, que como eu brinquei, né, não é o Iscariotes, entendemos que esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus. Apesar dele não dizer isso, ele diz que ele era irmão de Tiago e servo do Senhor Jesus. Mas o único Tiago mencionado no Novo Testamento que tinha um irmão por nome Judas era o meio-irmão de Jesus. Então, tudo nos leva a crer que esse Judas aqui, que não era o Iscariote, também não era o Tadeu, era o meio-irmão de Jesus, que veio a se converter após a morte e ressurreição do Mestre, e neste momento aqui já era um homem de Deus, um servo de Deus, e escreve, né, a igreja. Provavelmente essa carta essa pequena epístola deve ter sido endereçada aos irmãos da região da Ásia Menor. Ele faz menção de alguns trechos da segunda carta de Pedro que já havia sido direcionada aos irmãos daquela região, e são epístolas que podemos dizer universal, que abrange toda a igreja do Senhor. E ele diz que ele vinha pensando e diligentemente em escrever aos irmãos acerca da salvação, né, que haviam alcançados em Cristo, e ali ele se sentiu na necessidade de escrever aos irmãos: e exortai-vos a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui em um culto de missão, onde nós já ouvimos porções da palavra de Deus sendo apresentada aqui. Os irmãos Carlos, o pastor Arnaldo, o pastor Vigílio falando aqui sobre a obra de missões, o Rick, que também falou, o nosso irmão ali que usou o texto ali de Jeremias, mostrando que nós, como servos de Deus, precisamos permanecer firme na posição em que Deus nos colocou. Mas como permanecermos firmes onde Deus nos colocou, se em algum momento, por alguma razão, a nossa fé ela for abalada? A única coisa que nos mantém de pé é justamente a fé. A Bíblia diz que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. O que nos mantém de pé é a esperança que temos em Cristo, e essa esperança ela só é possível através da fé. Ninguém venha me dizer que continua retendo uma esperança em Cristo sem fé, porque isso não existe. Não há esta possibilidade. O que nos mantém vivos é a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele exorta os irmãos a batalhar pela fé. O que é uma batalha? Uma batalha, na verdade, é uma luta, é uma disputa, é um duelo. É quando duas pessoas ou dois grupos de pessoas estão duelando, estão batalhando, estão disputando algo. Por que nós temos que batalhar pela fé? Porque a fé, ele diz, a fé que uma vez foi dada aos santos. Não é algo que vai acontecer, não é algo que vai ser dado, não é algo que nós vamos receber. Você pode até me contar algumas razões, alguns motivos pelo qual você chegou aqui nesta noite, mas a única razão para você estar aqui é a fé. Você pode dizer, mas eu nem crente sou ainda, mas eu vim por conta de um convite. Você veio porque recebeu um convite do seu amigo, e aquilo que ele te falou acerca do que Deus é e pode fazer hoje na sua vida, você veio, a fé já começou a agir. Além disso, você tem uma fé natural. A fé não é algo que nós ainda vamos receber, é algo que já recebemos, é algo que já opera nas nossas vidas, nos dando condição de estarmos aqui. Mas mesmo nós já tendo esta fé, ele exorta os irmãos a batalhar pela fé, a lutar pela fé. Mas que negócio é esse? Como é que eu vou agora disputar? Eu vou lutar por algo que eu já tenho? A questão, irmãos,
Quando nós falamos da obra de Deus, nós, mesmo sem mencionar isso, sem fazer uso desta palavra, na verdade nós estamos falando de uma batalha espiritual na qual nós estamos inseridos. Enquanto Deus trabalha nas nossas vidas, e não apenas na nossa vida, de nós que estamos aqui, mas de todos aqueles que estão lá fora, Deus está cuidando, como às vezes mesmo sendo negado, rejeitado, mas Deus cuida com um único objetivo: que essas pessoas venham compreender que eles são pecadores e precisam de Deus, e então se cheguem para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está lutando porque Deus tem um projeto, e esse projeto é executado por Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o inimigo também tem um projeto, e o projeto do inimigo consiste em lutar para desagregar aqueles que já se aproximaram de Deus, para continuar escravizando aqueles que já estão lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, e não se dá por satisfeito em continuar apenas escravizando esses que agora já estão lá, mas trabalha com o objetivo de atingir também aqueles que estão já na presença de Deus. Então Judas escreve aos irmãos dizendo que eles precisavam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se Judas tivesse hoje entre nós e tivesse que escrever uma carta direcionada à igreja do setor 38, a igreja de São Paulo, a igreja do Brasil, com certeza a mensagem não seria diferente, irmãos. Com certeza ele iria dizer a mesma coisa: lutai-vos, batalhai-vos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos com mais tempo, observando os versículos seguintes, vai ver o porquê que ele está dizendo aos irmãos que eles precisavam batalhar por esta fé. Havia uma disputa que os irmãos, muitos deles, não conseguiam enxergar, mas ela estava ali presente. Essa disputa, ela continua nos nossos dias, irmãos. Essa batalha, ela é tão presente nos nossos dias, e muitas vezes nós passamos despercebidos, assim como os irmãos lá dos dias do apóstolo Judas. Observe uma coisa: a cultura, e principalmente a legislação ocidental, ela tem como principal pilar a cultura judaico-cristã. E hoje o Ocidente, ele passa por uma fase de desconstrução de tudo isso que foi construído ao longo de séculos. Nós estamos experimentando isso nos nossos dias. Por que que nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos? Por esta fé que um dia Deus colocou em nossos corações, nos tirando lá do mundo e nos trazendo para a sua presença. Meus amados irmãos, nós nunca vimos, eu não vou citar nome até para que muitas pessoas não até se escandalizem em cima disso, mas nós nunca vimos em toda a história da igreja do Senhor um período para você dizer assim: olha, em 2 anos eu tomei conhecimento de 4, 5, 10 irmãos que estavam envolvidos na obra de Deus, e que de uma hora para outra eles simplesmente chegam lá no pastor e diz: pastor, olha, eu agradeço, mas a partir de hoje o meu cargo está aqui, a partir de hoje eu vou continuar servindo a Deus, mas eu quero estar sentado lá no banco da igreja, só para o pastor não ficar triste na hora. Mas uma semana depois o mundo inteiro está sabendo: fulano de tal se declarou gay.
Eu estou falando de cantores, irmãos. Eu poderia chegar aqui nessa noite e citar para os irmãos o nome de alguns cantores que todos os dias os seus hinos são cantados dentro das nossas igrejas. Eu poderia chegar aqui e falar de pastores que este ano renunciaram a tudo porque se declararam gay. E eu pergunto para você nessa noite: essas pessoas viraram gay como muitos dizem? Ou essas pessoas estavam ali dentro da igreja já há algum tempo, mas a sua fé foi sendo minada e em um dado momento a pressão se tornou maior que ele e ele abriu mão de tudo e foi. Louvado seja o nome de Jesus. Nós fazemos parte de uma sociedade, e uma sociedade que a Bíblia diz, não está falando ali da sociedade brasileira, mas está falando da humanidade como um todo. Diz a Bíblia que o mundo jaz no maligno. É claro que a Bíblia não está falando do ser humano nesse sentido. A Bíblia está falando de um sistema que rege, na verdade, todo o mundo, e nós somos muitas vezes pressionados por isso. Grande parte da humanidade é manipulada por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós vamos conseguir permanecer no local onde Deus nos colocou? Como nós vamos conseguir executar a obra que Deus nos deu a fazer, se a nossa fé ela for atingida? Se nós demovermos da nossa fé, nós não vamos conseguir fazer. Nós vimos o pastor Carlos falando aqui sobre a necessidade de preparo para fazer a obra de Deus. Nós vimos pastor Arnaldo mencionando lá o livro de Lucas, o momento da volta dos discípulos, daqueles que foram enviados pelo Senhor, contando aquilo que eles viram acontecer em nome de Jesus, através da pessoa deles. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus pela humanidade não mudou, o projeto de Deus continua o mesmo, o desejo de Deus de salvar o pecador continua o mesmo. Mas eu te digo aqui nesta noite, o pecado continua sendo pecado, só que as ações do pecado hoje, elas são muito mais ofensivas e estão mais próximo de nós do que naqueles dias. Nós fazemos parte de uma sociedade onde as pessoas aprenderam a conviver com o pecado como se aquilo fosse normal. Nós estamos vendo pessoas que não têm autoridade para isso, mas que são pessoas importantes na mídia, já chegando e dizendo, há alguns meses atrás, foi a vez da Xuxa, ela disse que a Bíblia, ela tem que ser, ela usou a expressão ser reeditada, nem atualizada, ser reeditada, porque a Bíblia não atende mais às necessidades do tempo presente. Mas eu pergunto para vocês aqui nessa noite, que autoridade Xuxa tem para tratar disto? Nenhuma. Esta semana, agora eu vi um vídeo da Márcia Tiburi. Márcia Tiburi é uma filósofa, artista plástico, professora universitária aqui da USP, aqui em São Paulo, e é uma política afiliada ao Partido dos Trabalhadores. Ela deu uma entrevista ao UOL, a Folha, melhor dizendo, e naquela entrevista ela disse, perguntaram alguma coisa sobre a igreja, ela disse: na minha opinião, as igrejas têm que ser fechadas para que nós possamos ter um país laico de verdade e uma democracia forte. A pressão nas redes sociais, essa entrevista foi dada por volta do dia 5 de junho. A pressão foi muito grande nas redes sociais. Eu acredito que a equipe do presidente da República deve ter chamado a atenção dela. Ela se desculpou em parte, gravou um outro vídeo explicando ali. Ela coloca no cabeçalho: olha, o PT não vai fechar as igrejas, mas ela reforça outra vez aquilo que ela defende. E a gente sabe que esse não é o pensamento apenas petista, mas esse é o pensamento socialista. Se livrar da igreja, calar a boca, amordaçar aqueles que realmente representam alguma resistência ao sistema. Quando nós olhamos para isso, irmãos, e eu não vou falar aqui da minha pessoa, mas eu tenho a convicção que
Estou cercado aqui nessa noite de homens que têm experiência com Deus, que foram chamados por Deus e que sabem que homens como Domiciano, como Adriano, como Calígula, como Nero, lutaram, se empenharam, mataram gente, queimaram gente viva, jogaram gente para os leões, mas não acabaram com a igreja. Não vai ser nenhum infeliz que se levante hoje que vai conseguir. Eu sei muito bem disso, os irmãos sabem muito bem disso, mas nós estamos falando de fé, nós estamos falando de uma fé que é a única estrutura na qual nós poderemos estar apoiados e fortes para vencer as dificuldades do sistema. E essa fé está sendo minada sem que nós percebamos. Quando eu digo para os irmãos, e cito, mesmo sem citar nomes, como eu disse, mas eu cito exemplos recentes, estou falando agora de coisas que aconteceram já esse ano, como citei aqui, pastores, cantores, pessoas largando tudo e enveredando por esse caminho aí. Sabe o que isso acontece? Porque sem perceber, nós estamos permitindo que alguém comece a remover os marcos que foram estabelecidos por Deus. Eu me lembro de uma feita, nós tínhamos um irmão ali no Jardim Imperial, o irmão Paulo, o pastor Arnaldo, acho que vão se lembrar muito bem, o irmão Ademildo, do pastor Manuel Mendes. Ademildo, ele falava uma coisa engraçada, né, Paulo? Na escola dominical, ele sempre gostava de repetir isso. Ele falava: irmãos, na igreja a gente não bate um prego na parede sem autorização do pastor. Hoje em dia nem o prego na parede se bate mesmo. Em qualquer situação, vai lá, pega uma furadeira, né? Coloca uma buchinha lá dentro, coloca bem mais bonito, né? Do que chegar a estragar a parede. Mas o que o irmão procurava dizer com aquilo o pastor, independente da posição social que ele tenha, independente da posição cultural que ele tenha, independente de qualquer outra coisa, no dia que Deus usou o ministério e colocou aquela pessoa como presidente, ele é a autoridade da igreja. Enquanto o ministério não chegar ali e removê-lo, levá-lo para um outro lugar, ele é a autoridade ali. Quem diz, quem dá a ordem é ele. Quando o Senhor manda João escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia, nós sabemos o nome da igreja, mas a carta foi direcionada a quem? Não foi ao anjo de cada uma delas, ao anjo que está lá em Éfeso, escreve tal coisa, em Esmirna, e por aí vai, até chegar lá em Laodiceia. O anjo da igreja era quem recebia a correspondência enviada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém hoje, nós estamos colocando uma autoridade que Deus colocou nas nossas mãos, nós estamos colocando em mão de terceiros, sem lembrar de uma coisa. A Bíblia diz assim: a ninguém impõe as mãos precipitadamente para dedicá-lo ao ministério. E às vezes nem ministério às vezes é ministério que nós criamos sem vínculo com a Bíblia. Eu poderia citar tantos que hoje foram criados, estão aí, se tornaram autoridades dentro da igreja, da ordem, diz o que tem que ser feito. E aí, se alguém perguntar, poderíamos, nesse caso aqui, copiar aquela pergunta que o demônio faz para aqueles filhos do profeta, citado lá em Atos 16, né? Peraí, eu já conheço Paulo, sei quem é Jesus, e vocês, quem são? Mas estão agindo aqui, irmãos, estão determinando, estão estabelecendo limites para a igreja, estão querendo dizer: olha, você tem que fazer desse jeito, porque hoje as pessoas querem ouvir isso, as pessoas gostam disso, tem que fazer assim, porque a mídia só reconhece como evangelho se for assim. E assim, aquilo que Deus colocou na mão de tantos homens estão sendo deixados de lado para aventureiro de as ordens, e tudo que vai acontecer é a contaminação da fé. É triste quando nós olhamos para esta situação, é triste quando a gente vê o que está acontecendo à nossa volta. Hoje na escola dominical eu estava falando para os irmãos, na quinta-feira à noite, eu dei uma entrada no Face e aí achei uma publicação do jornal Atibaia News, e ali aquela matéria mostrava alguma coisa relacionada às comemorações do aniversário da cidade, né? E falava sobre alguns eventos,
que vão perdurar até acho que dia 12 de julho, né? Até lá tem eventos aqui na cidade relacionados à comemoração da cidade. Bom, pé adianta, eu não vou lembrar o nome de todos, mas para que você tenha uma ideia, no dia 7 de julho vai estar acontecendo no Cine Atibaia um espetáculo intitulado Voz Bicha ou Voz de Bicha. E isso é pago com dinheiro público e é colocado à disposição da sociedade. Você está dizendo, mas pastor, o que tem com isso? É coisa de ímpio. Eu sei. O problema, sabe o que é? É que usam filhos dos crentes, usam os nossos filhos, nossos netos que estão na escola pública e jogam no meio de toda essa miséria. Sabe o que isso representa? É que muitas vezes você vai participar do culto e quando for amanhã, quando o teu filho voltar da escola, ele vai questionar a tua fé com base naquilo que um professor ímpio falou para ele, e muitas vezes você não tem bagagem para refutar aquela informação maligna que foi dada. Lutai-vos ou batalhai-vos pela fé que de uma vez por todas os foi dada. Pastor, mas nós estamos no século 21, em pleno 2023, nós não podemos ser quadrado. É melhor ser quadrado do que se tornar redondo demais e ser levado pelo sistema com muita facilidade. A volta de Jesus é uma realidade, louvado seja o nome do Senhor. O nosso compromisso com Deus é algo reto que não vai ser mudado por ninguém. E como nós vamos conseguir o nosso principal objetivo se muitas vezes nós abrimos a porta para o inimigo? Se muitas vezes nós permitimos, meus amados irmãos, determinadas conversações que têm por objetivo trazer confusão para a nossa mente, como nós vamos lidar com tudo isso? Como nós vamos lidar com um mundo que é cada vez mais perverso, onde as pessoas convivem com o erro dizendo que isto é certo? Como nós vamos poder conviver em um local onde nós vemos aquilo que é certo ser taxado de errado e você não tem voz para combater com o sistema porque não permitem isso? Louvado seja o nome do Senhor. A única maneira de nós vencermos isso, irmãos, não é conseguindo acabar com tudo, que nós não vamos conseguir. A única maneira de nós vencermos isso é permanecer firme. E para permanecer firme só tem uma condição: lutar pela nossa fé. Lutar por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Lutar por aquilo que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Você não chegou, como eu disse lá no início, aqui por acaso. Você não serve a Deus hoje simplesmente porque você achou bonito, entendeu o que era verdade e decidiu mudar. Não, Jesus diz outra coisa lá no capítulo 15 de João. Lá, não foi vocês que escolheu a mim, mas antes eu escolhi a vós. E Ele não apenas escolheu, Ele transformou, Ele libertou, Ele purificou, Ele deu mudança de vida para você ser parecido com Ele, para você ser templo do Espírito de Deus. Portanto, nós precisamos pelejar pela nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, retomar determinados hábitos que com o tempo ficaram esquecidos. Porque como nós vamos influenciar o mundo se muitas vezes nós ficamos na mesma condição que eles? Como nós vamos chegar? Eu vejo hoje tanta mentira sendo contada em nome do Evangelho de Cristo, tantas conversas bonitas, bem requintadas, é aquele tipo de sermão bem elaborado que o sujeito vive do Evangelho, às vezes passa meses elaborando, buscando frases de impacto simplesmente para mexer com o emocional das pessoas e depois trazer um sermão simplesmente elaborado com esse único objetivo. Nós vamos fazer assim para nós ganharmos aquelas pessoas para Jesus. Será que nós vamos? Será que daqui uns dias nós teremos que montar uma cracolândia de Jesus para conseguir influenciar os drogados, trazê-los para Jesus? Será que daqui uns dias nós vamos ter que
constituir aí uma colônia de ladrões para ganhar esses que hoje vivem neste mundo para Jesus? Não, irmãos, o caminho nunca foi este, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender e fugir das faces que montam hoje em nome de Deus, mas que não tem objetivo nenhum, porque eu quero concluir dizendo para os irmãos nessa noite, e digo isso porque sempre estive aqui, sei que não é o que acontece aqui, louvado seja o nome do Senhor, mas simplesmente, irmãos, buscar métodos que nos torna igual para encher a igreja não tem outro objetivo senão financeiro, mas não terá recompensa nenhuma da parte de Deus. Não me esqueçamos que o apóstolo Paulo, quando falava da volta de Jesus e do juízo que haverá no tribunal de Cristo, não é o juízo final, é o juízo onde o Senhor irá julgar as obras de cada um. Ele fala de pessoas que terão muita obra, mas que não resistirá o fogo, porque usaram materiais que não, digamos assim, materiais inflamáveis. Ari conhece bem disso, né, Ari? Algumas vezes já pegou fogo lá no depósito, lá no Imperial, perdeu tudo, né, Ari? Louvado seja o nome do Senhor. Então ali a Bíblia diz que aqueles que usam palha, feno, madeira, ficarão decepcionados, não serão lançados fora, não perderão a salvação, mas não terão galardão, porque aquilo que eles construíram não resistiu o fogo e tudo se queimou. A igreja tem que aprender a amar, tem que aprender a amar. A igreja deve abraçar a todos, tem que abraçar a todos. A igreja tem que construir relacionamentos, tem que construir relacionamentos. Nós vamos ver Jesus entrando para jantar em casa de fariseu. Nós vamos ver Jesus entrando para jantar e pousar na casa de publicano. No fariseu ele foi convidado, no publicano ele foi convidado em certo sentido, porque sendo Deus, ele sabia o sentimento que estava no coração do baixinho, mas o baixinho não disse, vem. Foi ele que disse, olha, desce, porque hoje me convém ir para lá, é hoje que eu vou ficar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que construir relacionamentos, sim, nós temos que abraçar a todos. A igreja está de portas abertas a todos, mas a igreja é agente de purificação. A igreja ela tem que continuar mostrando para as pessoas, você vai vir como está, mas não vai permanecer desse jeito, porque Deus vai trabalhar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Paulo falava aqui o dia quando ele entrou na igreja arrebentado. No dia que eu aceitei Jesus, eu fui para o culto, me permita dizer isso, eu fui para o culto naquele dia, porque tinha uma prostituta que ela estava posando na casa do meu pai, porque tinha sido colocado para fora de casa, e naquele dia, o meu objetivo era ir para lá, e depois do culto não dava para voltar para casa, eu ficava com aquela mulher. O meu objetivo era esse, mas naquele dia, a minha esposa, não sei de onde apareceu tanto desejo de ir para o culto, que se sujeitou a atravessar um rio com a água pela cintura, mas insistiu que queria ir. Então eu não tive outro jeito, levamos para o culto. Mas naquele dia, quando eu cheguei ali, Deus, através do seu Espírito e a sua palavra que estava sendo pregada, ele mudou a minha vida. Quando o apelo foi lançado, a primeira pessoa que aceitou Jesus fui eu, e até hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Esse é um Deus que trabalha. E eu ouvi um dia, chegando na casa de um centro de Umbanda, lá na cidade de Ipiaú, lá na Bahia, a minha mãe me levou ali para fazer alguns trabalhos, e chegando ali, na hora que estava começando aquela sessão, o diabo desceu, incorporou ali uma mulher que trabalhava naquele centro ali, e antes mesmo da sessão de início, ela disse para minha mãe que aquilo que a minha mãe foi buscar em relação à minha vida não era o que ela estava pensando, mas ela disse que eu tinha sido consagrado a uma entidade chamada, ou duas entidades chamadas os dois marinheiros, desde o ventre. Ela disse, esse pertence a eles, algumas coisas vão acontecer, os marinheiros vão estar com ele em todos os seus dias, ele não poderá casar porque pertence a eles, mas Deus quebrou o laço antes mesmo de chegar o dia de Jesus me trazer para a sua presença. Esse é o Deus que nós servimos, esta é a fé que está viva dentro de nós. Portanto, temos que lutar por essa fé, para independente do que vier a acontecer, independente do que o sistema vier a colocar diante de nós, nós temos que continuar sendo crente, dizendo com autoridade, eu sou diferente porque eu caminho para as mansões celestiais. A Bíblia diz que o caminho do ímpio é para baixo,
mas o caminho do justo é para cima. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escrevia a igreja de Filipos, ele disse: a nossa esperança está no céu, de onde também esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva no São Roque enquanto Deus te manter aqui, mas sabendo, eu tenho uma morada lá no céu. Eu vou para lá porque Jesus prometeu vir buscar a igreja. Esta fé precisa ser preservada, e para ser preservada, meu irmão, não é o pastor Paulo que vai fazer por você, não é o pastor Lelis que vai fazer por você, não é o pastor José Wellington que vai fazer por você, é você que tem que lutar por esta fé, para que Deus te dê condição de estar de pé até o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue falando melhor ao coração de cada um e continue orando por nós, para que Deus continue assim nos ajudando nesta caminhada. Que Deus